Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Palmeiras bate Grêmio por 2-0 no Pacaembu com show de Daverson. Internacional bate São Paulo por 3-1 com recorde de público no Gigante da Beira-Rio. Flamengo bate Fluminense por 3-0 no Maracanã. Na noite de sábado, Santos bate Corinthians, que usou time alternativo, por 1-0. Vasco bate Cruzeiro por 2-0. América Mineiro e Atlético Mineiro empatam por 0-0. Atlético Paranaense goleia o Sport por 4-0. Vitória bate Chapecoense por 1-0. E rodada de coletivas dos técnicos no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. No Pacaembu, em São Paulo, Santos 1, Corinthians 0. Incrível, né? Como o Corinthians não consegue melhorar nesse campeonato brasileiro. Só deu o Santos na partida. Santos foi mais incisivo em suas oportunidades. E aí o Gabriel abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. E aí, que comemoração do Gabriel na frente no Pacaembu, que é praticamente a segunda casa do Santos Futebol Clube, que jogou muito bem. E o Corinthians, que jogou muito mal na noite de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Incrível, porque o presidente do Santos faz o inverso. Quando é feriado, feriadão, né? Sexta-feira foi feriado e segunda-feira também é feriado. Feriado para alguns, né? Feriado de comerciário. E aí ele coloca o jogo no Pacaembu, justamente no feriado em que tem muita gente lá em Santos e que vai dar um ótimo público lá na Vila Belmiro. Mas ele coloca para a capital, São Paulo, e todo mundo viaja pro interior. Brincadeira o José Carlos Pérez, né? O Corinthians poupou titulares nessa partida porque quarta-feira tem final da Copa do Brasil, mas não adianta, né? Eles podem poupar o que eles quiserem, mas se seguirem na retranca como são, aí não vai adiantar. Até o goleiro foi reserva, né? E foi um desastre, foi catastrófica, como a maioria das partidas do Corinthians vem sendo nessa temporada. Não vi nenhuma diferença entre o time titular e o reserva. Os dois times são pífios, horrorosos. Não foi um grande jogo, mas o Santos conseguiu incorporar uma assertividade, um time mais incisivo nas suas oportunidades e poderia sim ter saído com uma vantagem maior. O Corinthians foi muito ruim, quase não teve oportunidades, foi totalmente dominado pela equipe do Santos, não teve nenhuma oportunidade perigosa. O Vanderlei dormiu lá na meta porque foi inacreditável como o time do Corinthians se comportou na noite de sábado diante do Santos, sendo humilhado em termos de futebol pela equipe santista. E o Cuca, sem dúvida, conseguiu resgatar o Santos no Campeonato Brasileiro, vai elevando o Santos para outro patamar no Campeonato Brasileiro e para o time brigar por coisa grande nesse Campeonato Brasileiro, do jeito que está jogando. E o Gabigol nesse segundo turno está espetacular, fazendo muitos gols, mostrando a que veio, a que voltou na equipe do Santos, sendo um artilheiro, um matador para a equipe santista. Mas aí o Corinthians poupou os jogadores. Aí quando você vê na quarta-feira, eles entram retrancados. É inacreditável mesmo como o Corinthians entra retrancado. Mas não adianta, o jogador não pode jogar no sábado e depois na quarta-feira, que hipocrisia, gente. Não pode jogar no sábado, descansa no domingo, volta na segunda e vai na quarta-feira, pelo amor de Deus. Os clubes brasileiros têm que parar com essa frescurinha. O Corinthians não jogou bem, era um jogo em que o Corinthians poderia ganhar mesmo com o time reserva. O time do Santos não é um patamar elevado tecnicamente, como é clássico, Pacaembu, uma atmosfera diferente. O Corinthians poderia ganhar, mas desperdiça. Aí vocês vão perder a Copa do Brasil e vão perder o Campeonato Brasileiro, porque ficam poupando os jogadores e na quarta-feira jogam retrancados. Brincadeira.
Parabéns ao Santos pela vitória, pelo grande futebol apresentado, grandes oportunidades. Parabéns ao Gabigol, jogador espetacular, vem mostrando uma grande incisividade, é um jogador preciso no chute na hora do arremate e vem sendo artilheiro e é artilheiro do Campeonato Brasileiro e vem jogando ótimo futebol, sendo aquele jogador que conclui a oportunidade que o Santos vem construindo muito bem, com um time que não é qualificado ao ponto de brigar por título, mas é um grande time. Ficou assim, o Santos bateu o Corinthians por 1-0 com o gol do Gabigol, que comemorou muito. O Corinthians poupou o time por causa da quarta-feira, final da Copa do Brasil. Agora, se vocês perderem a final quarta-feira pro Cruzeiro e jogarem retrancados, aí não vai dar. A torcida tem que pressionar mesmo, porque não dá. Perde um clássico, joga mal, perde grandes oportunidades de sair bem no Campeonato Brasileiro. E se perder quarta-feira, a coisa fica feia. E muito feia. Centroavante quarta-feira. A partida do Jonatas hoje te satisfez o suficiente para que ele jogue uma final de Copa do Brasil? Boa noite. É lógico, quando a gente tenta fechar o treino, a gente tenta fazer algo diferente não para esconder de vocês, eu sempre falo isso, deixo isso claro, mas sim para tentar surpreender o nosso adversário. Você avaliar um jogador individualmente numa derrota, eu não acho muito legal, sabe? Eu acho que a gente fala sempre muito do Corinthians, das perdas, dos jogadores que saíram, mas a gente que tem que dar a resposta. É esse elenco, são os jogadores que aqui estão, essa comissão, a gente tem que dar uma resposta. Então acho que não é a hora de nós acharmos vilões, até porque quando você joga na casa do seu adversário, com torcida única, um adversário que vem com força máxima e você vem com um time alternativo, você sabe que vai perder um pouco de equilíbrio. Mas nessa situação de que o Santos, qual foi a palavra que você usou? Dominou o jogo, eu vejo um pouquinho diferente, porque a gente teve com 4 minutos e meio uma finalização com o Emerson, depois uma chance clara com o próprio Jonas, que acaba não dominando, salva para o Vital. Ali já foram 2 chances claras e se você pegar os números totais da partida, a gente teve um pouquinho mais de posse, 51 e 10-8 em finalização. Então, mesmo com um time muito alternativo que nós fizemos, nós conseguimos competir de frente para frente. Não vejo essa supremacia, né? essa situação, esse domínio, até porque os números mostram isso, né? Nós sofremos bastante com o Cruzeiro, sofremos com o Flamengo, eu fui o primeiro a chegar e falar. Só que hoje eu não vejo um pouco diferente, até pelo número de finalizações que a gente tem tido dificuldade no ano. A equipe do Corinthians é uma das equipes que menos finaliza, a gente vai está trabalhando para melhorar isso, mas não vejo essa discrepância da equipe do Santos. Até a gente mostrar aí, tem a imagem do Gabriel cabeceando sozinho, você tem a imagem do Marlon que cabeceou, não estava impedido. Tivemos algumas chances, até melhores do que alguns outros jogos, mas lógico que não é o suficiente, né? Eu falei hoje no vestiário, aqui do lado, não sei se vocês escutaram, que quando não está sendo suficiente o que nós estamos fazendo, a gente tem que fazer um algo a mais. E esse algo a mais nós temos que procurar fazer. Análise tua da partida, o que você achou, o quanto você fica satisfeito pelo resultado? A gente sabia que era um jogo duro, apesar do Corinthians não ser a equipe que vem jogando, tem jogadores do mesmo nível praticamente. Jogadores que às vezes também são titulares, então nós demoramos um pouquinho no jogo para entender o Corinthians. Eles tiveram no começo 2 oportunidades em velocidades de contra-ataque. Depois a gente conseguiu entender, ler um pouquinho mais a partida e tomamos conta, eu acho que do jogo, de uma maneira assim, de posse de bola, não chutávamos muito a gol, fizemos um gol, uma bonita jogada do Arthur, e viemos no intervalo com 1-0, que lógico que nos favorece muito o estilo de jogo no segundo tempo, e no segundo tempo a gente foi melhor na partida, mais encorpado, dando poucas oportunidades para o Corinthians, e criando ali 3 ou 4 chances claras, que poderia uma do Pituca, do Sanches, do Derlis ou do Sacha ter entrado e teria sido um jogo mais tranquilo. Mas o importante foi vencer, jogamos bem e vencemos, era o que mais importava. Cuca, boa noite. Você fez uma análise da atuação e eu queria te ouvir o que é que significou esse resultado, até pelo que a gente viu da festa dos jogadores que foram pra galera. Eu perguntei pro Vitor Ferraz se passava muito pelo tabu, de quase 6 meses sem vencer aqui no Pacaembu. Ele falou que nem tanto, que era mais por
por fazer um bom jogo contra um rival. O que é que significou para você e para esse grupo essa vitória de hoje? Eu acho não só para mim e para o grupo, para o torcedor santista, né? Se vê ele na chuva aí, cantando até o final, incentivando o time. Ele tinha uma necessidade grande de vencer, sabe o quanto pesa um clássico, né? A rivalidade que tem Santos e Corinthians. E a gente poder vencer e oferecer essa vitória para o torcedor era tudo que a gente queria. Graças a Deus a gente conseguiu. Cuca, boa noite. Eu gostaria de saber quando que você decidiu pela escolha de Arthur Gomes no time titular e agora é pensar no Atlético Mineiro e no América amanhã ou ainda não? O Arthur, eu resolvi o Arthur, eu tenho treinado muito ele no meio, né, para entender que ele não precisa ser só de ponta. O jogador, quanto mais versátil ele for, é melhor para o treinador. Então, hoje... No Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo 3, Fluminense 0. Inacreditável. Você vê o jogo totalmente dominado pela equipe do Flamengo. Só deu Flamengo durante os 90 minutos. O Fluminense foi totalmente inoperante. Parecia que só era um jogo do Flamengo. Só o Flamengo chutou, só o Flamengo pressionou e o Flamengo saiu com um ótimo resultado e um resultado humilhante para o Fluminense de 3-0. E poderia ter saído com a derrota ainda mais humilhante e acachapante do que saiu. Poderia ter levado 5-6-0 pelo que o Flamengo jogou e jogou muito bem, dirigido pelo Dorival Júnior, principalmente o Uribe. O Uribe, que é um atacante espetacular, contratado pelo Flamengo e que vai dando resultado. Só deu o Flamengo perdeu muitas oportunidades e só no final do segundo tempo que o Fluminense começou a jogar o futebol dele, e um péssimo futebol. E o Fluminense não esperava nada diferente, a não ser uma derrota acachapante como tomou da equipe do Flamengo. Não jogou nada e merecia ter tomado mais. Parabéns ao Flamengo pelo excelente futebol, lutou até o final e conseguiu 3-0, um excelente resultado e poderia ter feito mais, porque jogou muito bem e buscou o resultado, diferentemente do Fluminense, que nem chutar chutou. O primeiro tempo do Fluminense foi uma vergonha, eles não chutaram uma bola, nem que seja lá em Pindamonhangaba, eles não chutaram, foi uma vergonha. Não chutaram, não jogaram, totalmente incompetentes, sendo massacrados pela excelente equipe do Flamengo. Esperavam o quê? Uma vitória? Um empate? Não, uma derrota de goleada da excelentíssima equipe do Flamengo, que foi muito competente e está de parabéns pelo excelente resultado, pelo trabalho coletivo da equipe e o goleiro do Flamengo que poderia ter dormido, porque é inacreditável como o Fluminense jogou mal, não está tendo um protagonista, e se não fosse o goleiro do Fluminense e um pouco de falta de pontaria do Flamengo, teria levado 6 ou 7-0, e digo aqui sem medo de errar, e parabéns ao Uribe, que é estrangeiro e consegue aí fazer um ótimo trabalho na equipe do Flamengo quando é exigido pelo Dorival Júnior, que está dando jeito na equipe do Flamengo, e o Flamengo segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo, né, tá um debacle vertiginoso nesse segundo turno. Pergunta até sobre a partida, como explicar essa derrota tão, pode ser, estranha até para os patrões do Fluminense? Pois é, a gente vinha de 5 jogos, 4 vitórias, com o time até bem ajustado, e uma vitória realmente inesperada, que teve muito, no meu modo de ver, do mérito do Flamengo, que tem um time experiente, tem um time técnico e poderia até dizer, não como desculpa, mas ganhou 2 dias a mais na semana de descanso em relação a gente, e os nossos erros, né? Nós começamos o jogo muito bem, marcando bem, tivemos até os 12 minutos um bom comportamento, uma ou outra situação de gol, uma muito boa, inclusive do Luciano, e a partir do gol a gente acabou se desorganizando um pouco. Tivemos dificuldade de marcar o Paquetá, estávamos com os 3 zagueiros e o Paquetá estava jogando muito no setor ali intermediário ofensivo, pegando a bola muito livremente.
foi quando nós passamos o Ibanez um pouco para frente, deu uma ajeitada. E quando tínhamos tudo para corrigir no intervalo, um placar de 1-0, perfeitamente dava para se recuperar, nós levamos um gol de bola parada, uma defesa que é muito boa nisso, né? A gente treina muito a bola, tanto ofensiva quanto defensiva, e hoje deixamos o jogador do Flamengo cabecear sozinho. Então aquele gol ali fez muita diferença, aos 45, já terminando o primeiro tempo, quando a gente poderia corrigir e voltar melhor para o segundo tempo. Tentamos jogar, tentamos mudar, mas temos que reconhecer que o Flamengo jogou muito bem, tem um time forte. Hoje tivemos falhas que acarretaram nessa derrota com um placar um pouco ampliado. E a gente lamenta, mas temos que seguir a nossa linha aí de trabalho, a nossa união e o nosso comprometimento, porque no domingo já temos outro jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Marcelo, aqui atrás. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saber, e na verdade que você explicasse sobre as suas escolhas para iniciar a partida. O porquê do Matheus Norton, o porquê do Marcos Júnior jogando um pouco mais atrás. Se de repente no decorrer do jogo você viu que poderia ter feito escolhas melhores, se você faz essa avaliação. Todas as vezes que a gente perde, uma das primeiras perguntas é as substituições e as escolhas. Quando a gente ganha, eu reparo que não existe esse tipo de curiosidade por vocês. Mas não tem problema nenhum. A escolha do Matheus é porque ele já cumpriu essa função, já jogou ali. Nós teríamos entre ele e entre o Dodge, que também faz a função, apesar de ser volante. E taticamente também um jogador. E te perguntar se ele é o atual titular da posição. Bom, é difícil para um treinador ficar falando individualmente de jogadores. Mas a função que o Arão vem cumprindo é uma função importante na equipe. É um jogador que ele dá uma sustentação ao nosso sistema defensivo e ao mesmo tempo ele se apresenta dentro da área, sendo mais um homem de apoio ao ataque. Eu acho que é um posicionamento importante. Ele vem tendo uma regularidade muito boa nessa maneira dele atuar, que ele já fazia isso, né, nas equipes anteriores e no próprio Flamengo, quando atuou com uma sequência e uma regularidade muito boa. Eu espero que ele mantenha isso. Titularidade é relativa, os jogadores é que vão buscando o seu espaço, vão ganhando condições e eu acho que tudo vai acontecendo de uma maneira natural. O treinador ele tem que tentar interferir o menos possível e deixar que as coisas aconteçam naturalmente, dando oportunidades a que todos estejam aí em condições de poderem participar, o que tem acontecido. No jogo com o Bahia entramos com 3 alterações, no jogo com o Corinthians 3 diferentes, agora outras 3, então eu acho que isso que é importante, todos se sentem que estão e que estarão e que poderão sim daqui a pouco brigarem por uma posição diretamente e cumprindo um papel muito importante à frente da nossa equipe. Boa noite, Dorival. Parabéns pela vitória. Você pegou o Flamengo num momento um pouco delicado, né? A torcida chateada com a eliminação na Copa do Brasil e logo veio essa pressão de ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber para você como está sendo lidar com essa pressão e o Diego voltando. O time se mantém ou você pretende encaixá-lo ele aí? Eu acho que é uma pressão natural que todas as equipes no Campeonato Brasileiro passam por um momento como esse. Quer seja uma pressão para que atinjamos uma pontuação próxima aos líderes do campeonato, quer seja uma pressão para que entremos em zona de Libertadores, que nos afastemos de uma zona de rebaixamento. Eu acho que a pressão ela trabalha frequentemente com o treinador em todo e qualquer campeonato, em toda e qualquer competição. Com relação ao Diego, ele ainda se encontra numa fase de transição, vamos ter calma, vamos analisá-lo ao longo da semana e estando com possibilidades, é natural que ele será integrado e é um jogador importante para a nossa equipe, mas tudo vai acontecer no momento adequado. Oi, Dorival, são 3 jogos
No Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 3, São Paulo 1. Incrível como o São Paulo não para de cair na tabela do Campeonato Brasileiro. Abriu o placar, mas não conseguiu jogar bem. Jogo totalmente dominado pela equipe do Internacional, mas na primeira oportunidade clara de gol da equipe do São Paulo, eles abriram o placar com o Liziero aos 2 minutos do primeiro tempo, mas depois disso foram totalmente dominados pela excelente equipe do Internacional. Jogou muito bem, teve um gol mal anulado, porque assintosamente, de forma claríssima, vimos que o Hudson tocou na bola. O São Paulo teve um gol muito bem anulado. Internacional dominou a partida, principalmente na segunda etapa. Foi um grande jogo. São Paulo lutou, mas não conseguiu jogar bem, e o gol deu o empate da equipe do Internacional. Leandro Damião aos 45 do primeiro tempo, e o gol foi resultado de todo um trabalho Internacional que massacrou o São Paulo, e é uma situação muito delicada que vive a equipe do São Paulo. Nesse segundo turno é incrível o debacle vertiginoso da equipe do São Paulo, e já não garanto com tanta unanimidade o Diego Aguirre por parte da torcida são paulina. Não garanto isso aí não. E aí temos o Internacional no segundo tempo sendo um ótimo time, melhor ainda São Paulo. O gol anulado da equipe do São Paulo foi muito bem anulado. Leandro Damião, para mim, foi o melhor em campo, fez 2 gols, você tá vendo aí o segundo gol da equipe do Internacional. São Paulo saiu na frente e não conseguiu jogar bem depois disso. E o São Paulo vem caindo de rendimento, principalmente no segundo tempo. E isso tem que ser ajeitado, corrigido pelo técnico Diego Aguirre. E o Internacional, com o apoio de seus torcedores no Gigante da Beira-Rio, conseguiu essa vitória importantíssima e está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai ver o último gol do Inter, pênalti no Edenilson, muito bem marcado o pênalti, a arbitragem acertou, para mim sem discussão, e D'Alessandro partiu para a bola e converteu o pênalti. A torcida do Internacional teve um carinho muito grande com o Diego Aguirre antes da partida, D'Alessandro não, Nico Lopes. A torcida do Internacional teve um carinho muito grande com o Diego Aguirre antes da partida, tirou fotos, e foi um clima bastante bom lá no Gigante da Beira-Rio, tanto para os torcedores do Inter quanto para os torcedores do São Paulo. E o Internacional segue brigando com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. Jogou muito bem nessa partida e é uma partida de afirmação para a equipe do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. Já são várias partidas duras, difíceis, mas que com o apoio maciço de seu torcedor, e foi um recorde de público lá na Arena Beira-Rio. O torcedor do Internacional apoiou muito o time, e o São Paulo nesse segundo turno é uma situação muito feia a se analisar. O time era líder do Campeonato Brasileiro e título praticamente o São Paulo já deu adeus, porque é incrível como o São Paulo declinou nesse segundo turno. O time não joga bem, não tem o meio campo que tinha no primeiro turno, que era o Diego Souza, o Nenê, a chapada do Nenê. Não tem mais a finalização. O Diego Souza, que era aquele jogador que finalizava, concluía as oportunidades que o time do São Paulo criava. Não acontece mais isso. E o Diego Aguirre comentou na coletiva que vocês vão ver daqui a pouco, a dificuldade do São Paulo na conclusão das jogadas. No caso desse jogo, pouquíssimas jogadas que criou a equipe do São Paulo, e o São Paulo tem que se recuperar. As chances de título do São Paulo são muito poucas, principalmente quando perde confronto direto, porque jogar com o Internacional é difícil, mas é confronto direto. O São Paulo não pode ser dominado, massacrado como foi pela equipe do Internacional lá no Gigante da Beira-Rio. E parabéns aos torcedores do Internacional que lotaram o Gigante da Beira-Rio. Não me canso de falar Gigante da Beira-Rio, porque realmente um estádio espetacular, muito bonito, e recorde de público lá. E então o Odair Helman vai arrumando com o que tem na casa, o Nico Lopes, Leandro Damião, o D'Alessandro, o ótimo goleiro da equipe do Internacional, e vai arrumando a casa para brigar fortemente com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro.
Agora, é importante se analisar porque o Internacional ganhou e ninguém tá falando. Mas se tivesse perdido, todo mundo estaria falando. O gol do Internacional foi legal na primeira etapa. Todo mundo viu que bateu no Hudson a bola. Portanto, não estaria impedido que o jogador do São Paulo interferiu na jogada. Então, claramente, a arbitragem não foi tão competente nesse lance. Mas, para marcar o pênalti, não concordei com a expulsão. Não foi um lance plausível de expulsão. E muito bem batido o pênalti pelo Nico Lopes. Mas não foi um lance que cabia expulsão. Mas sim um cartão amarelo, né? No caso aí, o Nico Lopes batendo muito bem, batendo firme no meio do gol. Portanto, ficou assim no Gigante da Beira-Rio, Internacional 3, São Paulo 1. Primeiro, como é que foi o teu treinamento da semana? Qual era a tática para tentar enfrentar o Internacional, que nesse Campeonato Brasileiro ainda não perdeu aqui no Beira-Rio? Como te passou essa derrota e se o fato do Inter não ter entrado com um homem mais à frente, aquele ponto fixo que era o Damião, facilitou no primeiro momento isso para ti ou não? No, obviamente que todo lo planejado no pudimos hacer. A intención sabíamos la importancia del juego y veníamos con la intención de venir a ganar, mas no encontramos. Solamente después en el segundo tiempo, cuando íbamos perdiendo, ahí jugamos de algún momento. No tuvimos la respuesta que esperábamos y echamos pasar um jogo muito importante. Aguirre, com essa derrota aqui para o Inter no Beira-Rio, é correto afirmar que o São Paulo dá adeus definitivamente ao título e agora vai focar para tentar pelo menos uma vaga a Libertadores em 2019? A ver, nós que tenemos que enfocarnos es en mejorar el nivel de juego y después veremos lo que acontece más. Tenemos que mejorar nuestro nivel para voltar al triunfo, cosa que obviamente preocupa porque el time no tuvo, como falei, la respuesta que esperaba. Aqui, uma coisa boa, né? Você voltou ao Beira-Rio depois de muito tempo, foi muito bem recebido ali antes do jogo. Queria que você falasse dessa sensação aí do carinho dos colorados. Não, eu me senti muito bem, carinho da gente. Importante passar por um lugar e ficam, além de futebol, relacionamento humano. Me senti muito bem, carinho da gente, sinto mesmo carinho por eles. Bem, duas perguntas, por favor. Por que o São Paulo está encontrando tanta dificuldade de conclusão ao gol adversário? Talvez depois do lance do gol, a próxima conclusão foi do Hudson, quando já estava 2-1 para o Internacional. O São Paulo não chuta gol. E uma segunda, o São Paulo na parte que esteve bem na tabela, era um time reativo, que brigava muito, recuperava a bola e saía em alta velocidade. Hoje fez o gol e ficou esperando o Inter tomar conta do jogo, tomar conta, virar a partida. O que está acontecendo nesses dois aspectos? Falta de chutes a gol e a postura do time. É difícil ter uma resposta concreta. Obviamente nós encontramos o gol e a minha ideia era propor o jogo. Torcedor, mesmo no momento que nós tomamos o gol no início do jogo, que é muito difícil contra um time de muita qualidade que é o São Paulo, você tomar um gol com 3 minutos, o jogo mal começou, iniciou. Se você não está muito bem estruturado, organizado, consciente daquilo que tem que fazer durante a partida e não recebe um apoio externo, poderia sair para um jogo um pouco mais nervoso e acabar tomando o segundo gol e aí ficar muito mais difícil de reverter. Então essa química entre torcedor e equipe está nos fortalecendo cada vez mais, está fazendo a diferença. Muito obrigado, torcedor, por tudo. Nos ajudou demais hoje de novo e então não poderia deixar de pontuar essa situação. Quanto ao Damião, eu acho que nós acertamos na estratégia, usamos talvez um pouco mais, 5, 10 minutos a mais do que ele tinha e nós poderíamos usar ele dentro de um processo de realmente
de volta, de progressão técnica, né? Como a gente conversou durante a semana, porque nós adiantamos o processo dele de recuperação, não passou por retreinamento. Só que naquele momento, 30 minutos do primeiro tempo, nós perdendo o jogo de 1-0, consistente, jogando bem, já poderíamos até ter empatado o jogo 10 minutos a mais ou 10 minutos a menos, com a consistência que a equipe estava dentro do campo. Eu me senti confortável e bem para que nós colocássemos Damião. E deu certo, deu muito certo. Parabenizar aos médicos, aos fisioterapeutas, ao Damião, que se dedicou ao máximo. Ele não podemos esquecer que ele vem de uma lesão muscular, com 8 dias de recuperação. Então, um trabalho coletivo dos funcionários do Internacional, do departamento médico do Internacional, dos fisioterapeutas e do Damião. E nós, dentro da estratégia pensada para o jogo, analisamos bem o adversário e conseguimos usar no momento certo, e que bom que deu tudo certo no final. No Pacaembu, em São Paulo, Palmeiras 2, Grêmio 0. Uma fase espetacular do Palmeiras. O Daverson marcou 2 vezes, o Pacaembu estava lotado. O Grêmio foi com time alternativo para essa partida e não se deu bem, não jogou bem. O Palmeiras se reafirma cada vez mais como favorito para ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Martelou, e no segundo gol foi um gol de quem luta, de quem não desiste, porque o Palmeiras não estava sendo eficiente, perdendo muitas oportunidades. O Paulo Vitor, goleiro reserva do Grêmio, até que correspondeu muito bem às expectativas que nele foram depositadas, a confiança que o Renato Gaúcho deu para ele de jogar um jogo tão importante lá no Pacaembu com um grande público. E essa jogada que teve um erro do jogador do Grêmio, o Daverson acabou aproveitando e dando a vitória de 2-0 para a equipe do Palmeiras. Jogou melhor que a equipe do Grêmio e mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. O goleiro do Palmeiras praticamente nem foi exigido. O Grêmio jogou muito mal nessa partida lá no Paulo Machado de Carvalho. E o Grêmio vai se distanciando junto com o São Paulo da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Parece que vai ficar mesmo entre Palmeiras e Internacional, até porque as duas equipes dominaram seus respectivos jogos e jogos com uma característica parecida, times que estão caindo. O Grêmio no Campeonato Brasileiro, por exemplo, não está tão bem quanto estava no final do primeiro turno. Palmeiras jogou muito bem ontem lá no Paulo Machado de Carvalho, com apoio de sua torcida, perdeu muitas oportunidades, mas o time não desistiu. O Daverson foi o melhor em campo, um jogador que vem sendo muito importante nesse esquema tático do Felipão, ganhou uma chance com o Felipão e vem correspondendo às expectativas que depositaram nele, o Felipão, a torcida, e vem dando muitas alegrias pro torcedor Palmeiras. Nunca simpatizei muito com o Daverson, até porque o dinheiro que nele foi gasto poderia ter contratado um jogador de nível técnico maior, mas ele agora em 2018 vem me surpreendendo e eu tenho que dar parabéns para ele pelo ótimo futebol que ele vem apresentando na equipe do Palmeiras. E vem sendo o protagonista nessa equipe estrelada do Palmeiras, que perdeu muitos gols ontem, inclusive, mas conseguiu sair com a vitória. Já pro Grêmio, eu não gosto muito desse negócio de poupar, né? Priorizar uma competição, não gosto muito disso. O Grêmio tem elenco para rodar, mas não poupa, gente. Qual é o problema do jogador jogar domingo, quarta, sábado, quarta, sábado, quinta? Qual o problema? Não vejo problema nenhum nisso. Então não vejo por que poupar. Já no caso do Palmeiras, se quiser poupar, poupa. Porque o time do Palmeiras, o titular e o reserva são times compatíveis. São times praticamente iguais. Agora, o Grêmio tem elenco para rodar. Alguns jogadores são substituíveis. Tem uma peça de reposição que seja de nível igualitário. Mas tem outras, como o goleiro Paulo Vitor foi bem, mas o Marcelo Groi teria defendido certas bolas do Daverson, principalmente o primeiro gol. O Marcelo Groi poderia ter sim defendido. Então ficou assim lá no nosso querido e glorioso Paulo Machado de Carvalho, que recebeu no sábado Santos 1, Corinthians 0, no domingo recebeu Palmeiras 2, Grêmio 0, 2 grandes jogos e 2 grandes clássicos. Palmeiras 2, Grêmio 0, 2 gols do Daverson, que agora é artilheiro do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. Impressionante, né?
Como o mundo dá voltas, né? E o Palmeiras nessa fase espetacular, dirigido pelo Luiz Felipe Scolari e grande favorito a ganhar o título do Campeonato Brasileiro e a Libertadores também, porque vem jogando um futebol espetacular. O Palmeiras está imbatível, é o time a ser batido nesse Campeonato Brasileiro nesse segundo turno. De marcação dos 4 zagueiros e os outros 4 outros homens de defesa, que, aliás, de meio campo, que dificultasse a partir do meio do campo. Porque se nós saíssemos para marcar o Grêmio, foi o que aconteceu no primeiro tempo. O Grêmio dominava o jogo. No segundo tempo, quando nós nos posicionamos melhor, fizemos uma partida muito boa. Taticamente, excelente o segundo tempo. Enfrentar o Grêmio sempre vai ser isso. Muita dificuldade pela qualidade técnica. O que nós temos que correr, como diz o Diogo, pelo Palmeiras, trabalhar pelo Palmeiras, todos nós somos um grupo e corremos com inteligência, porque senão a gente vai ter um desgaste muito grande quando joga com uma equipe como essa. Então, eu acho que todos têm feito o seu trabalho, todos têm corrido, todos têm se dedicado. A equipe coloca A, coloca B, é a mesma coisa, e quem fica feliz com isso somos nós do Palmeiras. Felipe, boa noite. Aproximadamente 2 anos, a crítica, naquele momento, dizia o seguinte: os jovens, os estudiosos em relação aos técnicos, esse é o futuro, esses caras aí são os caras da vez. E pegavam os mais experientes, como, enfim, você, Abel, enfim, os experientes, e colocavam, taxavam como ultrapassados. Nesse momento, passados esses 2 anos, mas alguma coisa foi dita nesse sentido. Passados aí 2 anos, você volta para o futebol brasileiro, faz um trabalho espetacular no Palmeiras, trabalho que o Roger vinha fazendo, mas com certa dificuldade. O Cuca vai lá e retoma o trabalho no Santos também, dá uma levantada no Santos. E dessa nova geração, talvez o Fábio Carille tenha sido o único até o momento que vingou. Que comparação que dá para fazer? Houve uma crítica injusta lá atrás, enfim, o que você pensa? É porque, deixa eu te explicar, nós temos um pouco mais de experiência, de vivência, nós já vivenciamos aí 20, 30 anos de gramado, de comando de grupo, de diversas equipes com qualidades diferentes, com valências diferentes, então nós temos um pouco mais de experiência. E com esse pouco mais de experiência, nós vamos colocando em prática quando temos a oportunidade. Os mais jovens, não é que sejam mais estudiosos ou tenham métodos diferentes, eles vão aos poucos aprendendo na dificuldade e galgando posições, porque daqui 1 ano, 2 anos, eles estarão provavelmente nos nossos lugares. Eu hoje vejo o Paulo, que é o auxiliar da equipe, fazendo um trabalho maravilhoso junto com a gente, e ele está dando passos para o futuro. Só que às vezes vocês da imprensa dão um valor muito grande ao jovem e cobram muito desses jovens. Tem que dar o valor, mas tem que ir devagar para que eles possam dar os passos nas equipes, principalmente médias, grandes, e depois, daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, nós vamos ter como técnicos uma nova safra maravilhosa. Não é porque que seja possível, mas complicou um pouco mais. Dentro do que aconteceu na partida, durante os 90 minutos, o Palmeiras foi melhor que o Grêmio, o Palmeiras teve as melhores oportunidades, o Palmeiras aproveitou as melhores oportunidades. Acredito que hoje foi um jogo onde o Palmeiras marcou e jogou. E o Grêmio, infelizmente, não conseguiu nem marcar e nem jogar. Então, é aquilo que eu falo para vocês, tem que saber perder também. O adversário foi melhor, conquistou a vitória, merecidamente. Agora é procurar, a partir de terça-feira, que eu já conversei com eles, conversar, treinar e procurar pontuar no próximo sábado diante do América e depois pensar no jogo da Libertadores. Renato, você teve algumas boas aparições do time sem o centroavante e com o Luan mais um pouco à frente. Por que voltar, claro que não foi agora nesse jogo, foram em outros jogos já, a essa ideia? E o que o Marcelo Oliveira te trazia no lugar do Juninho Capixaba, já que ele tinha jogado até bem contra o Bahia?
porque hoje eles tinham o Dudu, que joga pelo lado, que é um grande jogador, e o Marcelo, em termos de marcação, é bem melhor que o Juninho, até porque o Juninho, basicamente, hoje a gente está procurando lapidá-lo na lateral, mas ele era o meio, então nós íamos ter dificuldade um pouquinho na marcação, para marcar um jogador muito veloz, muito inteligente, que é o Dudu. E até porque nós estamos também com uma equipe bastante ofensiva. Aí vocês perguntam por que não joga o Luan na frente e coloca mais um homem no meio de campo. Nesse sistema aí que a gente jogou hoje, o Grêmio conquistou 4 títulos. Então nós temos 2 bons jogos na Libertadores, 5 com o Luan adiantado, entendeu? Mas se você for pegar o retrospecto do Grêmio, você vai ver que nos outros 70 jogos, o Grêmio também se deu bem. Na Arena da Baixada, no Paraná, Atlético Paranaense 4, Sport 0. Como o Sport consegue ser tão ruim? Como consegue ser tão incompetente? É o tipo de time que a gente já crava que vai cair. O Sport leva goleada quase todo jogo. Impressionante. Quando leva um, leva todos de uma vez só, rapidamente. E aí o Atlético Paranaense se beneficia e sai com a vitória de 4-0 para cima do Sport, que é um time muito ruim. Cá entre nós, que eu fico surpreendido. É inacreditável como o Sport consegue ter um debacle depois da parada para a Copa do Mundo, e desse jeito, né, vai ficando pior que o Paraná, porque não tem jeito, o Sport praticamente já caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque joga um futebol exacerbadamente medíocre e não mostra reação nenhuma. E é impressionante, tem uma característica marcante do Sport. Ele leva um gol aos 35 minutos do segundo tempo, aí ele leva 1-0, aí aos 37 ele leva 2, 38, 3 e 39, 4. É assim, é um emocional pra lá de forte. Leva 1, leva 4. É impressionante como o Sport é incompetente. Teve o gol do Rony aos 40 do segundo tempo, fechando o caixão. Essa derrota cachapante, mais uma do Sport. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense 0, Vitória 1. Inclusive tem uma pessoa, um amigo meu, que foi pra Chapecó e viu esse jogo, o glorioso jogo da derrota da Chapecoense pra decadente equipe do Vitória. Mas vamos lá. Está aí o gol do Lucas Fernandes aos 37 minutos do primeiro tempo. Chuva lá em Chapecó. A Chapecoense vai se complicando no Campeonato Brasileiro nessa briga para não cair. Confronto direto. Confronto direto, não pode perder e jogar mal como a Chapecoense jogou. Então tem de melhorar muito para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Chapecoense já vinha dando respiro, né? Mas depois dessa partida decadente, deplorável contra o Vitória. Vitória com a equipe fraquíssima, não jogou bem, o jogo foi péssimo. Mas, né, não pode perder, principalmente sendo confronto direto lá em Chapecó e jogando no Caldeirão, que é a Arena Condá. Isso ajuda muito a Chapecoense. Na Bahia, Bahia 2, Paraná 0. Paraná perdeu de novo. Olha que novidade, um fato novo, realmente muito produtivo. Bahia foi melhor na partida, dominou todas as ações, como era de se esperar. Qualquer time que joga com o Paraná vai dominar todas as ações, vai jogar muito bem, vai surpreender o seu torcedor, vai ganhar de 2, 3, 4-0. E teve o gol do Vinícius aí, uma ótima vitória, uma vitória importante para a equipe do Bahia, porque na briga de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, um confronto direto, querendo ou não, ali dos times que estão brigando para não cair. O Paraná praticamente caiu, porque é um time morto, medíocre. E aí o Vinícius marcou de novo 43 segundos. No tempo, Bahia 2, Paraná 0. A situação do Paraná é incrível. Não tem nem 20 pontos. É uma situação deprimente. Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco 2, Cruzeiro 0. Essa história de poupar time é espetacular. Corinthians poupou, Cruzeiro poupou, os dois perderam pelo mesmo motivo. Final da Copa do Brasil. Só um leva o título, provavelmente o Cruzeiro. É pelo futebol deprimente que joga o Corinthians, futebol retranqueiro, e não deu certo contra o Cruzeiro. Aí o Corinthians vai reclamar? Como? Porque os dois estão jogando o Campeonato Brasileiro na lata do lixo. Os dois em situações
péssimas no Campeonato Brasileiro. E os times reserva de Corinthians e Cruzeiro, meu Deus do céu. E se acontecer alguma coisa com o jogador titular de Corinthians ou Cruzeiro na final, porque acontece nervosismo, contusão muscular, meu Deus do céu. Porque os times reservas não tem peça de reposição. E a fase ficou tão ruim que estão perdendo até pro Vasco. O Vasco está ameaçado de cair, o Cruzeiro jogou muito mal. O Vasco jogou incrivelmente bem, o que me surpreendeu muito na tarde de domingo, vendo esse jogo de Vasco 2, Cruzeiro 0. E agora Corinthians e Cruzeiro se enfrentam quarta-feira na final da Copa do Brasil. Só um leva o título, mas os dois pouparam. No Independência em Minas Gerais, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 0. O jogo só ficou empatado graças aos goleiros de ambas as equipes, que trabalharam muito e trabalharam de forma eficiente. Agora a torcida do Galo perdeu a paciência com o Thiago Largue, né? Eu não sou a favor de que xingue, mas ele não pode se manter no cargo com tamanha incompetência. Você tá vendo aí os melhores momentos, grandes oportunidades tanto pro lado do Galo quanto pro lado do Coelho, que os goleiros estavam lá para salvar, e você curte agora os melhores momentos de Atlético Mineiro 0, América Mineiro 0, em um grande jogo de futebol em que os protagonistas foram os arqueiros. Grandes goleiros que foram protagonistas na partida. Lembrar o Cruzeiro e o Corinthians que só um ganha o título da Copa do Brasil. Agora, com certeza, por conta dessa frescura de poupar time, os dois já perderam alguma chance de almejar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. E o pior, os dois times reservas de ambos são péssimos. O do Corinthians nem atacou praticamente, foi mais retranqueiro, é inacreditável. Como o Jair Ventura consegue se superar cada vez mais, sendo cada vez mais retranqueiro, e não vai dar desse jeito na quarta-feira para ganhar o título da Copa do Brasil. Corinthians foi massacrado pela equipe do Santos. Já o Cruzeiro também foi massacrado pela horrível equipe do Vasco. Então, duas derrotas acachapantes que vão na conta, no emocional, para jogar a final da Copa do Brasil. E fiquei imaginando, se algum jogador titular na final se machucar, o que é que vai acontecer com Corinthians e Cruzeiro? Porque ambos os times reservas são pífios, vergonhosos. O futebol que Corinthians e Cruzeiro jogaram nesse fim de semana não merece que ambas as equipes estejam na final da Copa do Brasil. Sobre o São Paulo, a queda é livre, o choro também, porque o Diego Aguirre tem que admitir que realmente o São Paulo decaiu muito nesse segundo turno e precisa se recuperar, senão vai ficar fora da vaga na Libertadores. O time não joga um bom futebol, faz gol aos 3 minutos, não consegue segurar, joga mal. Internacional dominou toda a partida, está de parabéns e vai brigar com o Palmeiras pelo título. Falando do Palmeiras, a fase do Palmeiras é espetacular. Você mede isso principalmente quando você vê que o Daverson, que eu já critiquei muito ano passado, fez 2 gols nessa partida e está de parabéns, uma ótima fase junto com toda a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. É muito importante dizer isso aí. E tivemos o confronto de Palmeiras e Grêmio, que pode ser uma final da Copa Libertadores da América. E o Palmeiras, mesmo que jogue com o time reserva, porque às vezes poupa, o time reserva é equivalente ou melhor que o time titular. São equipes que se equiparam, diferente de Corinthians e Cruzeiro, que os reservas, meu Deus do céu.
Olha, amanhã a gente volta aqui no Jornal Sport News com tudo sobre o amistoso da seleção brasileira. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.